Como reconhecer os padrões que reforçam a ansiedade e a depressão e como sair deles? Você já percebeu que quando você está triste ou ansioso, sem perceber, você repete os mesmos comportamentos? Por exemplo, se fecha, evita pessoas, não quer conversar, perde a paciência com coisas que são simples. O teu corpo pesa, a mente desacelera e a energia some. E então você acha que o problema está em você, quando na verdade ele está em um padrão automático de comportamento que o teu próprio sistema nervoso aprendeu a usar para te proteger. Eu sou Marlinda Mello, sou psicoterapeuta integrativa, psicanalista, doutora em antropologia e criadora do protocolo MASSE. O protocolo MASSE é um método que une neurociência, psicanálise, programação neurolinguística e espiritualidade prática para te ajudar a reconstruir o teu eixo e viver com autoestima, autonomia, equilíbrio e energia. Hoje, nessa aula, você vai entender como reconhecer o padrão que acaba por reforçar os estados ansiosos, os estados depressivos e, principalmente, como sair deles. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Coloca aqui nos comentários qual comportamento você sente que te puxa para baixo e que faz você ficar muito mal. Ok? Deixa aí para a gente poder ir aprendendo, para que a gente possa ir conhecendo o que você está sentindo. Eu vou trazer uma explicação da neurociência de forma profunda, mas simples, para que você possa entender tudo que nós vamos conversar e usar isso na tua vida. Vamos conversar sobre padrões emocionais que acabam por não surgir do nada. Na verdade, eles são respostas aprendidas pelo cérebro quando ele tenta se proteger do sofrimento. Vamos conversar sobre o cérebro quando ele se sente ameaçado, ou seja, o cérebro em estado de ameaça. O sistema nervoso, ele entra em modo sobrevivência, que nós dizemos que é o modo luta, fuga ou congelamento. A ansiedade, ela prende a pessoa no futuro, né? Ou seja, e se? E a depressão acaba por prender a pessoa no passado. Aquilo dela sempre está dizendo, não vale a pena, ela está desanimada com tudo. Muito bem, como é que o sistema nervoso entra em modo sobrevivência, que é o sistema de luta ou fuga? É quando a pessoa, ela é uma pessoa que está o tempo todo com raiva e ela está disposta a brigar por tudo. Tudo ela quer, ela pensa que vai conseguir resolver a partir da briga, a partir do conflito. Ou ainda, ela mesmo, com ela mesma, ela não consegue tratar as coisas que estão relacionadas à sua vida de forma tranquila. Ela sempre entra em conflito. Pode ser no trabalho, ela não consegue ouvir uma opinião que ela acaba tomando para si e ela acaba entrando em conflito com a pessoa. Esse é o sistema de luta. O sistema de fuga é quando a pessoa ela não quer tratar sobre esse assunto. Quando o assunto toca em algum ponto que lhe dói, na alma, nas emoções, ela foge. Ela não quer saber dessa conversa. Ou de congelamento, quando a pessoa ela não foge, não luta, ela simplesmente está ali. O medo está aqui agarrado no seu estômago. E esses modos de sobrevivência do sistema nervoso, eles aparecem justamente nos estados de depressão e de ansiedade. Quando a pessoa tem o trauma que está guardado, que está ali guardado, mas está latente, não foi resolvido, está lá o tempo todo pulsando. E aí, então, o teu corpo, ele acaba por criar rotas, que são rotas automáticas para a tua sobrevivência. E aí você evita pessoas, porque você procura se proteger de estímulos
né? É aquilo que diz, eu não vou me encontrar com fulano, cicrano, porque, enfim, sempre sai alguma coisa que eu não gosto, que eu não sei tratar dentro de mim. Então, você acaba por evitar. Eu estou dando, assim, exemplos bem superficiais, tá? Mas você pode pegar isso e você pode ir buscar em você. Quando é que você faz isso? Para que você possa reconhecer as tuas rotas automáticas de fuga e, portanto, de modo de sobrevivência do teu sistema nervoso, tá? E aí é quando a pessoa evita pessoas, né? Por outro lado, isolar-se é um outro comportamento, aonde você evita se isolar, perdão, você isola-se para que você não extravase a sua energia. Por quê? Acontece casos de pessoas que elas evitam estar com outros, isolam-se, porque quando elas saem de lá, elas se sentem descarregadas, elas estão drenadas, elas assim se sentem. Ou ainda, ela se irrita rápido e ela tem respostas o tempo todo para defesa, ela está sempre tratando, se defendendo. E certamente isso desgasta, né? Isso faz com que a pessoa acabe perdendo energia, se esvai a energia, porque ela está o tempo todo se irritando com as coisas que estão acontecendo. E a sensação do tanto faz, quer dizer, a pessoa ela economiza totalmente a sua própria energia, do tipo assim, tanto faz, eu não quero nem saber, ou eu não tô nem aí, coisas desse tipo. Então, quando eu trago esses 4 pontos que estão relacionados com as rotas automáticas da pessoa se proteger, né, do sistema nervoso se colocar em modo de sobrevivência, eu estou trazendo isso para que você possa refletir sobre você mesmo. Em que pontos você consegue se enxergar nessas situações? Se você consegue se enxergar, coloca aqui nos comentários, eu me enxergo. Tá? Coloque, diga aí, eu me enxergo evitando pessoas, eu me enxergo me isolando, eu me enxergo irritado, eu me enxergo do tipo tanto faz. Escreve alguma coisa para que a gente possa saber como é que isso está sendo para você. O Dr. Joe Dispenza, ele fala sobre o corpo se tornar a mente. Ora, se eu me sinto assim, eu me comporto assim, o corpo começa a repetir as emoções de ontem como se fossem hoje. Ou seja, você tem um trauma que está ali guardado e, portanto, você está irritado o tempo todo. Certamente o teu corpo ele vai expressar essa sensação de irritação. Então, certamente você acaba sendo uma pessoa difícil da gente conversar, de outras pessoas se relacionarem. E não só isso, você mesmo tem dificuldade de se relacionar com você mesmo. E certamente, se você pensa assim, se o seu corpo vai se comportar assim, ele vai estar expressando isso, tá? No caso, eu vou até usar aqui um exemplo que você pode parar para pensar. Sabe aquelas pessoas que muitas vezes a gente está no trabalho, a gente não pode dizer nada, que ela está sempre numa posição como se ela fosse dar um salto, como se fosse uma aranha, que ela, qualquer situação, ela já vem em ataque. Pois muitas vezes pessoas assim, elas estão com questões nas suas emoções que não estão sendo bem administradas por ela. Ou ainda, essa pessoa tem trauma que está guardado, que não foi tratado e que ela tem dificuldades de lidar com tudo isso. Quando eu digo a você que a pessoa tem dificuldade de lidar com isso, ela não só tem essa dificuldade com o outro, mas ela tem dificuldade consigo mesmo, tá? Então, é importante perceber essa inter-relação, né, que temos no ambiente em que estamos inseridos e a dificuldade de termos uma relação com o nosso próprio ambiente, né? Sabe aquilo de muitas vezes a gente chegar e dizer, poxa, eu não estou suportando nem a mim mesmo. Então, são esses pontos que é necessário você perceber. O Dr. Gabor Maté, ele fala dos padrões que são proteção.
Esses padrões, segundo o Dr. Gabor, eles são uma proteção que a pessoa utiliza para ela mesma. E ele considera que isso não é uma fraqueza. Quer dizer, o corpo, o comportamento que te machuca hoje, ele foi o que te salvou há algum tempo atrás. Então, a pessoa fica repetindo isso. Então, é importante que você faça esse mapeamento em você, que você consiga reconhecer em que momento isso está se dando com você. Lembre, você não está quebrado, você está procurando se adaptar. E você só precisa reaprender como estar bem com você, tá ok? Então, isso é fundamental. Agora, vejamos como é que você pode identificar estes padrões. Agora mesmo eu fui dando alguns pontos para que você possa ir refletindo. Nesse momento, eu vou começar a ajudar você a identificar esses padrões, transformando a pessoa, você, em um observador de você mesmo. Isso é possível fazer, tá? Então, vamos reconhecer juntos os sinais de que o teu sistema nervoso está preso em um ciclo. E como é que a gente pode perceber esses sinais de padrão depressivo e ansioso? Eu vou trazer aqui 7 pontos que você pode considerar em você, tá? Para ver se isso está acontecendo com você. Primeiro de tudo é o isolamento progressivo. Quando você procura evitar contato, você evita ligações, convites. O outro é a irritabilidade e a impaciência que você tem sobre todas as coisas. O menor estímulo acaba por te incomodar. O terceiro é a baixa tolerância emocional. Você não consegue ouvir alguém sem se esgotar. Isso daí é muito comum a gente perceber, né? A pessoa tendo essa intolerância constante em ter que lidar com outras pessoas. O outro ponto também é o cansaço ao acordar. Você sente a sua energia drenada. E veja, você acabou de acordar, né? Logo cedo você já está sentindo isso. O desinteresse pelo que antes dava prazer a você é um outro ponto que é um sinal de padrão depressivo ou ansioso, que é necessário você aprender a reconhecer. O sexto ponto são os pensamentos circulares, mesmo tema martelando a tua cabeça, a mesma dor que você está sentindo, sabe? Muitas vezes aquela dor da insegurança, por exemplo, ela está ali constante. E aquele mesmo tema na tua cabeça, um exemplo de que você é uma pessoa que é incompetente, e isso vai e vira, e você está o tempo todo pensando sobre isso. Diferentes situações você traz novamente. Então, essa permanência de pensamentos que a gente chama de pensamentos circulares. E o sétimo ponto é a necessidade de se anestesiar. A pessoa toma remédios, todas essas situações estão presentes nela, e o que é que ela faz? Ela busca imediatamente ajuda médica no sentido dela tomar remédio para que isso tudo acalme. Ou ela corre, vai comer, né? Ela está constantemente comendo, ou ela está constantemente no celular, ela não consegue viver sem o celular, ou ainda ela busca outros mecanismos como bebidas alcoólicas ou outro tipo de droga. Vejam, esses 7 pontos, o isolamento progressivo, a irritabilidade e a impaciência, a baixa tolerância emocional, o cansaço ao acordar, o desinteresse pelo que antes te dava prazer e agora não mais, os pensamentos circulares e a necessidade de anestesiar são sinais de padrões depressivos e ansiosos que você precisa procurar reconhecer em você. Se algum deles está em você conseguiu reconhecer agora, escreve aí nos comentários, eu reconheço. Quer dizer, é importante você perceber isso em você. Agora vejamos quais são os sinais corporais. Um dos sinais, eu vou trazer aqui para você 5 sinais. Um deles é o aperto no peito. Sabe aquela sensação de que tu tá o tempo todo com
o ar preso aqui, né? Ou ainda o nó na garganta, aquela sensação de que você está o tempo todo entalada, né? Tensão na nuca, né? A pessoa que sempre está sentindo essa dor aqui, é aquela compressão aqui na nuca, respiração curta. Isso é comum. Pessoas ansiosas, elas sempre estão com respiração curta. A respiração ela só chega até aqui. Ela não chega no abdômen. Ela não chega, ela sempre está aqui. Então, a pessoa, ela tem essa respiração e isso acaba forçando demais, então ela acaba se esvaindo com rapidez. Aí ela sente muita cansaço. E o outro é uma sensação de peso. É muito comum as pessoas se sentirem pesadas, elas não estão respirando direito. Elas estão com tensão na nuca, o aperto no peito, a garganta com nó. Veja, a pessoa ela está toda travada, ela está toda, entende? Muitas vezes tem casos em que a pessoa está só com ansiedade, ela não está com depressão. Mas existem casos em que a pessoa está com depressão e com ansiedade. É interessante, né? A ansiedade te coloca à frente e a depressão te coloca lá atrás, né? Num estado em que você se pensa logo como se as coisas do passado elas estão sempre te visitando, vamos dizer assim. Então, quando você percebe esses 5 pontos, que é o aperto no peito, o nó na garganta, a tensão na tua nuca, a respiração curta e uma sensação de peso, quando você percebe, veja, são percepções físicas, está no teu corpo. Então, portanto, o teu comportamento, ele expressa isso. Então, a chave para você perceber é você se dar conta que o teu comportamento, ele é um espelho do teu estado interno. Não é você que está assim, é o teu sistema nervoso que está pedindo ajuda, ok? Bom, deixa no comentário qual desses sinais você reconhece em você hoje, tá certo? Para que você possa deixar um registro, ou ainda, tem o teu caderno, anota no teu caderno tudo isso, porque esses conhecimentos que eu trago, eles são aulas que servem para que você aprenda a reconhecer você mesmo, para que você aprenda a que saídas utilizar, porque eu não só aponto aqui o problema, eu mostro para você qual é a saída. Como você se sair de uma situação dessa? Como você dar um passo na direção da tua cura? Tá certo? Então, muitas pessoas, por esses padrões que eu mostrei agora para você, tanto os padrões de comportamento quanto os padrões que são sinais de depressão e de ansiedade, muitas pessoas acabam por procurar medicação. Então, busca medicação porque acredita que imediatamente isso tudo vai ser resolvido. Agora, eu trago para você uma explicação segura, uma explicação ética e profunda. Quando você viver, enquanto você vive, dói viver, né? E isso vai estar sempre doendo. Você vai curar algo aqui, mas algo acolá vai aparecer. É natural, nós estamos aqui, não viramos anjo, tá certo? Portanto, enquanto vivermos, vai doer. O cérebro, ele vai buscar o alívio rápido. E a medicação faz isso. Ela resolve isso rapidamente. Ela tira a dor imediatamente. Mas vejam, é um iceberg. A ponta está do lado de fora. Mas nas profundezas está o verdadeiro motivo da dor. Então, a medicação resolve? Sim, ela vai resolver aquele ponto. Por isso que eu sempre estou dizendo, a medicação, ela é uma bengala que você pode utilizar. Mas você estará buscando saídas para resolver a raiz do problema, da emoção, do sentimento que está doente, do comportamento, do pensamento. Você vai estar buscando. Não é só tomar o remédio e se deleitar. Acreditar que isso vai ser para toda a vida. Você até pode tomar um remédio para toda a vida. Tem gente que está fazendo isso.
Mas vai chegar um momento que você não vai suportar, porque ele tem efeitos colaterais, certo? Eu digo isso para você com propriedade, tá certo? Eu usei durante muito tempo remédios tarja preta, tarja vermelha, certo? E isso me custou muito caro. E quando eu realmente me movimentei no sentido de buscar a cura, de buscar a raiz do problema e de tratar a raiz do problema, eu realmente joguei fora a bengala, tá certo? Então, enquanto você viver, vai ter dor, mas vai resolvendo todas as dores que forem aparecendo, vai buscando o alívio delas numa resolução profunda e verdadeira, tá certo? E então, o teu cérebro, ele se autorregula. Ele não resolve a origem emocional, no caso, a medicação. Ela não resolve a origem emocional. O teu cérebro ele é capaz de se autorregular. Então, há necessidade de você reorganizar o teu sistema nervoso, né? De você criar novas neuroadaptações. Por quê? Assim como o cérebro se acostuma à química dos remédios, ele, ao retirar o remédio, ele vai se autorregular, ele vai voltar ao que ele faz naturalmente, tá certo? Ah, vai precisar de algumas técnicas? Sim, técnicas naturais que vão te ajudar muito. Por isso que muitas pessoas, elas funcionam, mas elas não sentem. Por quê? Porque elas estão imersas na medicação. Elas acordam, mas elas não despertam. Elas vivem, mas elas não vivem com profundidade. Tá? Como eu disse, eu tenho experiência nisso e eu sei como é viver sem profundidade, como é viver, como é acordar, mas não ter despertado, ficar naquela ressaca, né? E de não sentir porque você está adormecido com a medicação. Lembrem, toda medicação retirada não deve ser por conta própria, ela deve ser feita com a orientação do seu médico de confiança, tá certo? Essa é uma mensagem que eu sempre digo. A medicação, ela tem o seu lugar, com toda certeza, mas o teu caminho de cura, ele não pode depender apenas da medicação. Tá? O protocolo MASSE, que foi o protocolo que eu criei, ele existe para devolver a você o que é teu, a tua presença, a tua energia e a tua autonomia, tá certo? Mas afinal de contas, qual é a saída de tudo isso? Como romper esses padrões, que são padrões que acabam por te deixar numa situação de depressão, que acaba repetindo a depressão, que acaba reforçando a ansiedade? Primeiro de tudo, você precisa se reconhecer. Você precisa nomear que emoção te dói tanto. Em mim era o medo. Eu tinha medo de tudo. E era o medo da vida. Ele tinha uma especificidade, foi preciso um longo tempo para eu perceber. Ah, haviam outras emoções? Sim, havia raiva. Eu estou dando o meu exemplo, tá? Que é o exemplo de muitos clientes também, que são emoções que estão ali. É preciso que a gente nomeie. Essa é uma forma consciente da gente reconhecer na gente mesmo o que está acontecendo. Afinal de contas, o que é que está por trás de toda essa situação? E nomear. Muito bem, eu estou com raiva. Eu estou com raiva. Ou ainda, eu estou com medo. Ou ainda, eu estou me sentindo inseguro. E observar qual é o gatilho que faz com que acenda essas emoções. Aí você pode perguntar, mas Marlinda, o que é gatilho? São acontecimentos que se dão. Pode ser uma palavra de uma pessoa. Vamos supor, uma pessoa insegura, que a emoção da insegurança está lá guardada. E aí a pessoa pode levantar uma questão do tipo, será que tu dá conta? E aí, de repente, você que tem a emoção da insegurança, de repente, nossa, será que eu dou? Acho que eu não dou conta. E aí começa pensamento, comportamento de uma pessoa insegura. Ou ainda o medo, né? De repente alguém diz, olha, podemos perder o emprego. E a pessoa que tem o medo começa pronto.
tô perdida, tô... Aí então o seu pensamento já começa a crescer, já começa a ter um bando de ideias e aí você se comporta realmente como uma pessoa medrosa. E eu ver o padrão, ver como é esse padrão, como é que ele vai acontecendo. Né? Não a culpa, mas o padrão. Essa repetição, você vai observando o que é falado, o que acontece, porque os gatilhos, eles podem ser uma fala, eles podem ser uma música, eles podem ser um assovio, eles podem ser um som, eles podem ser, inclusive, o dia, né? Muitas vezes, para mim, o dia, quando ele amanhecia muito nublado, ai, eu me fechava. Ou seja, o ambiente interferia nas minhas emoções. Vejam, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa vai ter um padrão de comportamento, de pensamento, de emoção, que vai ser acionado por um tipo de gatilho. Tá certo? Então é necessário, nesse processo de reconhecimento consciente seu, que você esteja observando qual é o seu, né? Qual é o seu padrão. O que faz realmente acender em você todo esse sentimento. E esse primeiro trabalho é o trabalho de reconhecer. Segundo trabalho, regular o corpo. Como é que você regula o seu corpo? Respiração consciente. Você sabe que você está respirando. O nosso corpo, ele tem a capacidade de respirar sozinho. Eu não preciso dar comando para o meu corpo. Ele faz isso sozinho. Aliás, ele faz muitas coisas sozinho sem que a gente dê comando. E a respiração é uma delas. Mas, quando eu estou fazendo isso de forma consciente. Então, a respiração consciente, inspirar e expirar, é um estímulo para o nosso nervo vago, tá? Não vou entrar o que é o nervo vago, mas ele é um nervo que tem o comando de praticamente quase todo o nosso corpo, tá certo? Então, quando você respira, você está estimulando o nervo vago. E exercícios, que são muitos deles aqui, que você vai tanto encontrar aqui no YouTube, como você pode encontrar também no meu Instagram, existem muitos exercícios que eu tenho postado. Exercícios de liberação das emoções por meio da EFT, movimentos lentos de respiração, outros exercícios de visualização que vai ajudar muito você a regular o teu corpo. Tá certo? Quer dizer, são técnicas que são aparentemente simples, mas de uma profundidade incrível e que você pode utilizar em qualquer lugar, tá certo? E o terceiro ponto é a reprogramação da mente e da energia. Quando você pratica a presença do eu estou, eu sou, eu estou aqui agora. Sabe, muitas vezes de você estar num lugar e você está com a mente em outro lugar. Não, traga a mente. Isso é uma prática. Eu estou aqui agora, eu estou me alimentando. Então, não é se alimentar ouvindo um som, se alimentar com o celular do lado. Não, é se alimentar concentrada na sua alimentação, concentrado no que você está fazendo. Você está ali se alimentando, você está sentindo o sabor do alimento, você está sentindo o cheiro do alimento, você está apreciando as cores que estão no seu prato, que o alimento está oferecendo, tá? Quando você faz isso, o teu corpo vai recebendo afirmações, que a gente pode chamar de afirmações somáticas. Soma é o corpo. Você vai recebendo afirmações somáticas, né, do que você está fazendo. Então, tua mente está toda aqui. Observe, quando você faz isso, a tua digestão é melhor, a tua respiração, ela acompanha a tua mastigação, e aí você está total aqui, agora. Então, essa é uma forma de se reprogramar. Veja como é fácil essa reprogramação, porque você está se reprogramando aqui, neste momento, tá? Ou se você está com uma pessoa,
Você está ali. Você não está com a pessoa pensando que você tem que pegar o carro, pensando que você tem que ir em tal lugar, pensando. Não, você está ali, concentrada no que você está conversando, no que você está fazendo. Tá certo? Uma coisa em seu devido lugar, em seu tempo, no momento certo, tá certo? Então é necessário que você faça isso. Isso, de uma certa forma, é uma reprogramação mental. Existem outras formas de reprogramação mental, que são formas em que você vai encontrar em vários exercícios que eu tenho feito nas diversas lives que nós temos aqui, que estão gravadas aqui no YouTube. Você vai encontrar no final de cada live um tipo de exercício. Nós vamos ter o nosso exercício também aqui. Então, a radiestesia e a radiônica, ela ajuda a harmonizar o teu campo de energia. É uma técnica que eu utilizo, especialmente quando as pessoas estão dentro do protocolo MAS comigo, que é muito mais fácil eu lidar, onde eu estou ali com a pessoa. E aí, outra forma de reprogramar é a reorganização mental intencional. Qual é essa reorganização mental intencional? Eu dei um exemplo da comida. Um outro exemplo interessante de reorganização mental intencional, quando você vai se deitar, em vez de você ir para sua cama, brigando, reclamando, pensando o que você tem que fazer amanhã, você vai para sua cama se despindo de tudo que aconteceu naquele dia. E aí você vai concentrado no que você vai fazer. Você vai poder fazer uma respiração consciente, você vai poder inspirar em 4 tempos, segurar o ar em 4 tempos e soltar em 6 tempos. Não é ir para o quarto para dormir, se jogar na cama e achar que as coisas vão acontecer. Se você é uma pessoa ansiosa ou se você é uma pessoa depressiva, você vai querer se jogar lá e... Não, calma. Volta, entra no teu quarto, empenhado no teu bem-estar, em fazer todo o possível para que tu possas estar bem, para que tu possas deitar e para que tu possas relaxar verdadeiramente. Quando você vai fazendo isso de forma consciente, você está fazendo uma reorganização da tua mente e, portanto, do teu comportamento. Tem pessoas que não gostam de meditar, mas meditar ela é simples. Conforme você vai aprendendo, você vai podendo fazer com mais profundidade. Mas se você senta na beira da sua cama e você fecha seus olhos, você traz atenção para o seu peito, você toma uma respiração. Você faz isso pelo menos umas 3, 4 vezes. Quantas vezes você assim desejar, você está meditando. Meditando usando a tua respiração. A tua concentração na tua respiração. E ao se reprogramar, você se reconecta com o teu espírito. Porque a ansiedade e a depressão nada mais é do que a desconexão do ser da sua alma. E aí, se reconectar com o teu espírito é você silenciar. Por isso eu digo, quando você entra no seu quarto à noite, que é um momento mais difícil da gente que tem depressão, que tem ansiedade, é exercitar o silêncio em você, observar a sua intuição, se reconectar com ela, acreditar em você, trazer leveza, trazer propósito, que naquele momento tudo que você quer é clareza de você, de atenção a você mesmo. Esse é o teu propósito naquele momento. Você não pode trazer todos os propósitos da tua vida para aquele momento, que é o momento de você relaxar, de você deitar, de você ter uma noite de bom descanso, de um bom sono. Mas é aquele propósito ali, naquele primeiro momento, que é o do sono, do descansar. E essa reconexão com o teu eixo espiritual, ela é fundamental, tá? E o doutor Sérgio Felipe descreve como o campo luminoso que reorganiza a matéria corporal, tá? O eixo espiritual, certo? Então, levem em consideração esses 4 pontos que eu trouxe para você
que é o ponto de reconhecer conscientemente você, que é o ponto de você regular, de você reprogramar e de você reconectar com o teu espírito. Eu deixo uma mensagem aqui bem forte para você. Quando o teu corpo ele volta para o eixo, a tua alma fala. Quando a alma fala, o comportamento muda. Quando o comportamento muda, o padrão se dissolve. Aquele padrão que te fazia ficar depressivo e ansioso. Percebem? Então, é uma cadeia. Vamos fazer um exercício, uma prática aqui que eu deixo para você, para que você volte para o seu eixo, tá certo? Eu peço a você, é uma prática de 5 passos, que você vai aprender e que você vai poder utilizar quando você for deitar, tá certo? Além da respiração que eu ensinei agora, tá bom? Procure tocar no seu peito. Você pode usar a tua mão direita. E você pode dizer, eu reconheço o que sinto. Leve essa atenção para você, tá bom? Eu reconheço o que sinto. E use aquela respiração que eu ensinei para você. 4 tempos, segura 4, solta em 6. Faça essa respiração. E diga para você, eu não estou em perigo. Percebem? E leve um toque aqui na sua clavícula. E você pode dizer, eu devolvo a energia ao meu corpo. Eu devolvo energia ao meu corpo. Toque na sua nuca. Eu solto o padrão antigo. Eu solto o padrão antigo. Toque no seu peito. Eu acolho o meu eixo. Eu acolho o meu eixo. Simples os exercícios para você usar, tá bom? Você não precisa usar apenas à noite, você pode usar em qualquer lugar que você esteja, desde que você necessite, tá? Eu estou passando para você algumas ferramentas que são de curto tempo para que você possa utilizar no momento que você necessitar. E eu deixo, para a gente terminar, eu deixo aqui uma reflexão para você. O comportamento, eles não são defeitos, tá? Os comportamentos, né, que se tem nessas situações, eles não são defeitos. São pistas de um estado interno que você precisa reconhecer. Quando você muda a forma como você se percebe, você muda a forma como você vive. Portanto, existe saída, existe caminho, existe reprogramação. E o Márcio, o protocolo Márcio é a ponta entre o que você vive hoje e o que você pode ser daqui para frente. Tá certo? Então, se esta live ela te trouxe clareza, comenta, eu escolho o meu eixo. Deixa aí escrito nos comentários, tá certo? Procura salvar essa live para você rever quando o seu corpo pedir ajuda, ou para você encaminhar para outra pessoa que você vê que necessita saber sobre tudo que nós estamos falando. Enquanto eu ajudo você, você aproveita. Quando encaminha, você está ajudando outra pessoa. Portanto, aproveita, tá certo? Então, eu deixo um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais.